Fotografia é a técnica de criar imagens por exposição luminosa em uma superfície fotossensível. Embora ela tenha aparecido mesmo no século XIX, a fotografia começou a ser inventada ainda na antiguidade, quando se descobriu o princípio da câmara escura. Basta você fechar completamente o local de uma grande sala a uma latinha de leite em pó e depois fazer um buraquinho. A luz atravessa o buraco e projeta no interior da câmara fechada uma imagem invertida do que acontece lá fora. Mesmo com esse princípio conhecido há séculos, faltava o principal para a fotografia: achar uma maneira de congelar essa imagem. Quando a França ainda vivia um período de instabilidade política em meados do século XIX, consequência da Revolução Francesa e do Império Napoleônico, surgiu uma nova profissão, reconhecida mais tarde também como arte: a fotografia. No século X, o erudito árabe Ayanze mostrou como observar um eclipse solar no interior de uma câmara escura, um quarto às escuras com um pequeno orifício aberto para o exterior. Na verdade, registros revelam que na época de Aristóteles já se conhecia o fenômeno de produção de imagens pela passagem da luz através de um pequeno orifício e boa parte dos princípios básicos da ótica e da química que envolveriam mais tarde o surgimento da fotografia. Durante a Renascença, uma lente foi colocada no pequeno orifício e obteve-se uma melhor qualidade de imagem. A câmara obscura começou a se tornar cada vez menor, até se transformar em um objeto que pudesse ser levado para qualquer lugar. Já com um tamanho portátil no século XVII, a câmara obscura era utilizada por muitos pintores na execução de suas obras. Um cientista italiano, Angelo Sala, em 1604, observou o escurecimento de um certo composto de prata por exposição ao sol, mas não conseguia fixar a imagem que acabava desaparecendo. Por volta do ano de 1800, quando vários inventores começaram a aparecer com ideias para capturar imagens sem que fosse preciso pintá-las, alguns nomes ganharam destaque. Joseph Nicéphore Niepce foi, em 1793, uma das primeiras pessoas a conseguir imprimir a luz em uma superfície sem usar qualquer tipo de tinta. Porém, as imagens desapareciam depois de um tempo. Ele usava uma câmara obscura parecida com o que conhecemos hoje por pinhole e um tipo especial de papel com cloreto de prata. Em 1824, ele conseguiu encontrar um método que permitia mais duração das imagens e em 1826 foi registrada a primeira fotografia de duração indefinida, que existe até hoje. Como é possível perceber, no entanto, a qualidade ainda era baixíssima. Além disso, o processo todo de captura levava horas. Em 1834, Henry Fox Talbot criou uma versão bem primitiva do que posteriormente seria o negativo fotográfico, que ajudaria a tornar mais popular a fotografia. Mas foi apenas em 1849 que Louis Daguerre trouxe a arte, que era até então totalmente experimental e complexa, a um novo patamar. Até então, cada inventor fazia as suas experiências baseadas em pouco estudo coletivo e as suas próprias impressões. Porém, Daguerre queria levar a fotografia para mais pessoas e começou a estudar os métodos de Niepce para criar uma forma de criar mecanismos que até os leigos pudessem utilizar em casa para capturar momentos especiais. Para fazer isso, ele recebeu o apoio do governo francês e disponibilizou todo o seu trabalho de forma pública para a pesquisa. Desta parceria surgiu o daguerreótipo, uma espécie de máquina fotográfica bem primitiva. Este foi o primeiro método de captura de imagens comercializado em escala e, portanto, marca o início da era fotográfica no mundo. Obviamente, na época, essa invenção ficou limitada a um público bem rico e entusiasta, ao contrário do que acontece hoje. Ninguém poderia prever que a fotografia seria uma tecnologia com um futuro promissor. Naquele tempo, era muito mais fácil e barato pagar alguém para pintar um quadro do que comprar um daguerreótipo e capturar a mesma cena. Os daguerreótipos fixavam a imagem capturada em uma placa rígida e espelhada, que precisava ser guardada com cuidado, já que era extremamente frágil. Uma das mais famosas imagens capturadas por esse método é a de Edgar Allan, que segue preservada até hoje.
A riqueza de detalhes e a aparência tridimensional são duas das principais características desta técnica. Depois de Louis Daguerre, muitos outros pesquisadores e inventores acabaram usando seus métodos para tentar aperfeiçoar ainda mais os métodos de captura de imagens. Não é possível citar todos que participaram dessa época de descobertas, mas alguns grandes pioneiros da fotografia são: Frederick Scott Archer melhorou a resolução das imagens usando emulsão de colóide úmida e barateou o custo de produção de cada fotografia. Félix Nada, primeiro fotógrafo a capturar imagens aéreas e um dos primeiros donos do estudo de retratos. Adolf Disderi criou um método de captura e impressão que barateava os custos de impressão e foi um dos responsáveis pelo sucesso mundial da fotografia de retrato. James Clerk Maxwell apresentou em 1861 o primeiro método de fotografia colorida. Obtida através do uso de 3 negativos, essa técnica serviu de inspiração para outros pesquisadores. Matthew Bragg juntou uma equipe para, pela primeira vez, fotografar cenas de guerra. Aproximadamente 7.000 negativos da Guerra Civil foram feitos entre 1861 e 1865. Douglas Duhallow, pesquisador francês e pioneiro nas técnicas de fotografia colorida, publicou um dos primeiros livros sobre o assunto. Richard Maddox inventou o método de fixação das imagens usando uma suspensão gelatinosa, que substituiria a emulsão do colóide úmido, criando as primeiras chapas secas que tornaram o processo de revelação mais simples. Depois da criação de Maddox, a comercialização de negativos e a revelação de fotografias acabaram se tornando-se bem mais acessíveis, o que foi vital para o crescimento do mercado e a expansão dessa forma de arte pelo mundo. Um dos próximos nomes a ganharem destaque com isso foi o de George Eastman, um empresário mais conhecido por ser o fundador da Kodak. Aos 24 anos de idade, em 1880, George abriu uma companhia de criação de chapas secas que mais tarde seria chamada de Eastman Kodak Company. Em poucos anos, a empresa conseguiu lançar a sua primeira câmera fotográfica, permitindo a captura de até 100 imagens circulares de 2,5 polegadas. A criação da Kodak pode ser considerada uma das maiores revoluções na fotografia, já que barateou bastante o custo das câmeras, rolos de filmes e revelações. É claro que mesmo assim, essa técnica ainda era restrita e geralmente só os mais ricos possuíam a sua própria câmera. Quem não tinha precisava pagar um fotógrafo para registrar uma imagem de família. A fotografia colorida só se tornou realmente comercial e viável por volta de 1940, mas ela já existia há muito tempo antes disso. Pioneiros do cinema, os irmãos Lumière, inventaram os autocromos coloridos, que foram patenteados em 1903 e foram o principal método de captura de imagens coloridas até surgirem os primeiros filmes a cores para as câmeras. O processo de revelação ainda era complexo demais e menos de 25 laboratórios no mundo inteiro possuíam a tecnologia necessária para isso. Depois dos filmes coloridos, poucas mudanças foram tão importantes para a fotografia do que o surgimento dos processos digitais. Essa evolução trouxe 3 vantagens principais. Não precisava depender da quantidade de postes de um filme, poder imprimir as fotos com menos custo e poder ver a imagem antes mesmo da revelação. Com o advento da fotografia digital, muitos paradigmas fotográficos foram alterados. Com aparelhos cada vez menores, mais simples de manipular e que produzem fotografias em alta qualidade, a internet facilitando o fluxo das imagens, a fotografia se tornou algo muito mais simples e popular do que era. A fotografia abrange várias áreas da vida e do cotidiano humanos, pois é um mecanismo que permite arquivar um momento. A fotografia, logo que surgiu, não era considerada arte, e atualmente ainda existe uma gama de opiniões diversas quanto a isso. Para alguns críticos, a fotografia não pode ser considerada arte por conta da facilidade que existe em produzi-la. Em contrapartida, outros críticos acreditam que ela pode ser considerada como arte a partir do momento em que ela é uma interpretação da realidade e não apenas uma cópia. A fotografia deu ao homem uma visão real do mundo, tornando-se assim um instrumento de como captar imagens dos registros da história.